Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos trazendo mais uma aula nova de informática. E hoje nós vamos falar sobre conceitos de segurança, certo? Então, vamos para o slide. Antes de tudo, eu quero falar com vocês sobre um termo na informática chamado de malware. O que é um malware, né? Como vocês podem ver aí a definição, o termo malware, ele é proveniente do inglês, né? Quer dizer software malicioso. Ele é um programa como qualquer outro, só que destinado a infiltrar-se em um sistema de computador da vítima, né, de uma forma ilícita, com o intuito de causar algum dano, certo? Pode ser roubo de informação, pode ser uma alteração, certo? E essa informação pode ser confidencial ou não. Exemplos de malware, além dos vírus de computador, claro, que são clássicos, né? Temos também o Worms, os Trojan Horse, conhecidos também como cavalos de Troia, e temos os spywares, que são alguns softwares usados para espionar o que você está fazendo através da sua webcam, tá? Então, todos esses são considerados malware, certo? Então, que fique bem claro, nem todo malware é um vírus, mas todo vírus a gente vai considerar um malware, que não deixa de ser um software malicioso. Além dos vírus, a gente sabe que tem essas outras técnicas que, de uma forma ou outra, acaba prejudicando a gente da mesma forma ou até pior do que certos vírus, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre quais são os possíveis danos que um vírus de computador pode nos causar. Primeiramente, a exclusão de arquivos, né? Isso daí é um problema realmente muito grande para você que depende do computador e de seus arquivos, né, que estão armazenados nele para poder trabalhar. Então, uma exclusão de arquivos ali, você perder de repente tudo que tem no seu computador, é um prejuízo muito grande para você. Significa perdas de horas e horas de trabalho, né? Alteração de dados, tá? Então, pode haver alguma alteração de dados, seja da sua conta de usuário, conta de e-mail, né? De usuário do próprio software, do próprio sistema operacional. Acesso a informações confidenciais por pessoas não autorizadas. Então, você que tem ali salvo conta de banco online, certo? Ou conta de Facebook, de alguma outra rede social. Então, tudo isso daí pode ser danoso a você, né? Perder uma informação dessa. Perda de desempenho da rede. Então, você perceber ali uma perda de desempenho da sua internet, ou até da sua conexão local, se ela for feita ali na mesma sala, vamos dizer, vários computadores ligados em rede na mesma sala, tá? Nem precisa ser propriamente uma internet. Então, também há uma perda de desempenho nessa rede. Monitoramento de utilização, que são os espiões, né? Eles podem, ó, através da própria webcam, ver tudo que está acontecendo na sua casa aí, se você costuma deixar seu computador ligado. Então, alguns softwares de espionagem, né, famosos spywares, eles são usados para esse feito. Inclusive tem até uma curiosidade que o Mark Zuckerberg, o CEO, né, do Facebook, ele costumeiramente você vê imagens dele na empresa, onde quando mostra o computador que ele está usando, ele costuma tampar, né? Enquanto ele está usando, ele costuma tampar a câmera para que ninguém possa estar espionando ele, não é verdade? Mas ele é uma vítima em potencial, né? Convenhamos. É, E também pode causar uma desconfiguração no seu sistema operacional, certo? Então, ali, de repente, pode apagar um arquivo do funcionamento do Windows, né? Do processo de inicialização do Windows e o seu computador, ele não consegue iniciar o software, né? Fica sempre reiniciando e nunca carrega o Windows. Então, esse tipo de problema também pode ser causado por vírus de computador, certo? E para combater os vírus e malwares, né, a gente tem os antivírus, que seria como a vacina. Os antivírus, eles são softwares projetados para detectar e eliminar vírus de computador. Existe uma grande variedade de produtos com esse intuito no mercado. A diferença entre eles está nos métodos de detecção, no preço e nas funcionalidades, né, o que cada um faz. Geralmente você vai observar que ao escolher um antivírus, você deve levar em consideração muito a capacidade dele, né? O funcionamento dele. Alguns, claro, a maioria tem uma versão gratuita,
mas é bom que você entenda bem antes de escolher uma versão gratuita, já que você não quer pagar, certo? Então, assim, tem como se manter protegido para quem usa, vamos dizer, um usuário que não vive acessando a Deep Web, né? Que é outro tema que a gente vai falar mais adiante. Que só vive ali na superfície da internet, navegando por sites seguros e tal. Então, um antivírus básico ali vai lhe ajudar bastante, certo? Mas se você realmente tem medo de espionagem, tem medo de perder alguns arquivos e tal, e se aventura, principalmente na Deep Web, nas suas pesquisas aí na internet, é indicado que você utilize um antivírus pago, tá? Porque ele vai te oferecer muito mais proteção. Isso aí eu te garanto, tá? A primeira contaminação por um vírus, só como curiosidade, né, ocorreu em 1988, utilizando uma BBS como meio. BBS era uma plataforma de troca de mensagens que existia antigamente, pré-e-mail, tá? Sendo assim, John McAfee, né, nome importante aí da informática, programador de uma empresa chamada Lockheed Air Corporation, era uma empresa de aviação, tá? Desenvolveu o vírus Scan, que é conhecido até hoje como a primeira vacina conhecida contra vírus de computador. Agora nós vamos entrar na história sobre os cavalos de Troia, tá? Popularmente conhecidos assim, ou Trojans, né? Vocês já ouviram a história de Troia? Não sei se alguém já conhece a história. Eu vou tentar resumir aqui, tá? Eu não sou historiador, não, mas eu vou tentar contar do meu jeito. Um resuminho. Vamos lá, primeiro saber que vírus é esse, como é que ele age. Certos vírus trazem em seu bojo um código à parte, que permite a um estranho acessar o microinfectado ou coletar dados e enviá-los pela internet para um desconhecido, sem notificar o usuário. Estes códigos são denominados de Trojans ou cavalos de Troia. Então, não sei se deu para vocês entenderem, mas eu vou contar aqui um resuminho da história, que é praticamente o que acontece, né? Troia era uma cidade, né, que vivia em guerra com a Grécia, né? Depois me corrija se eu estiver errado. É, que eram essas duas civilizações. E um dia, para simbolizar o fim dessa guerra, tá? Simbolizar o fim dessa guerra, a Grécia mandou um cavalo gigante para Troia, né? Deixou lá na frente dos portões de Troia. E a população recebeu aquele presente, viu aquele cavalo gigante de madeira, colocou o cavalo para dentro. E aí o que foi que aconteceu? Comemoraram, né, que teriam alguns tempos de paz, tecnicamente, e na noite, durante a madrugada, esse cavalo de madeira ele era oco, saíram vários soldados gregos de dentro e mataram os troianos enquanto dormiam. Simplesmente isso, né? Então, até ficou conhecida, essa história ficou conhecida como que o cavalo era o presente de grego, né? E essa expressão a gente usa até hoje quando ganha algum presente que não é muito legal, certo? Do mesmo jeito como o cavalo, né? O vírus, cavalo de Troia ou Trojans, ele precisa que você clique nele, que você execute. Então é por isso, ele se disfarça muitas vezes de outro tipo de arquivo na hora que você está instalando, e quando você vai executar, aí o que é que acontece? Ele vai lá e invade o seu computador, e com a sua ajuda. Ele dependeu ali do seu clique para poder ser executado, infelizmente. Então, por isso que, por ele se passar de algo bom e termina não sendo algo bom para você, ele é chamado de cavalo de Troia, relembrando essa antiga história grega, tá? Vamos passar aqui de slide para aprender sobre phishing. Phishing é uma técnica aí, tá? Uma fraude eletrônica projetada para roubar informações valiosas particulares. Em um phishing, uma pessoa mal intencionada envia uma mensagem eletrônica, geralmente um e-mail, recado no Facebook, entre outros exemplos, utilizando-se de pretextos falsos. Tenta enganar o receptor da mensagem e induzi-lo a fornecer informações sensíveis, números de cartão de crédito, senhas, dados de contas bancárias, entre outros. Então, gente, consiste numa técnica aí de uma pessoa enganar outra, né? Ou se passar por outra pessoa para pedir uma ajuda, pedir dinheiro, uma ajuda financeira, pedir uma senha, né? Tem o popular sequestro relâmpago, né? Que a gente conhece, muita gente que cai nessa. É simplesmente isso, gente. É pessoas que mal intencionadas
que se passam por outras, mandam mensagens para você e você termina caindo, né? Em alguns casos, até instalando softwares onde você, ao digitar sua senha, seu e-mail, aquela informação vai ser enviada para outra pessoa, para outro servidor, e não realmente para o servidor daquele site. Então, essa técnica é chamada de phishing, tá? Vamos agora para mais um malware, né? Mais uma técnica aí de malware chamada de farm. Em informática, o termo farm é atribuído ao ataque baseado na técnica DNS Cache Poison, ou seja, envenenamento de cache DNS. Consiste em corromper o sistema de nomes de domínio em uma rede de computadores, fazendo com que o endereço de um site, ou a URL, né, passe a apontar para um servidor diferente do original. Para explicar isso aqui para vocês, eu vou precisar de uma imagem, tá? Vai ficar bem melhor de vocês entenderem. Prestem bastante atenção. Nesse exemplo de farm, vocês vão ter um site como exemplo Banco da América, tá? É um site bancário, como vocês estão vendo, né? E aqui a gente tem o banco de verdade, o Banco da América, que é de um servidor real. O servidor dele é esse aqui, o Banco da América, certo? O servidor é onde estão armazenadas todas as informações desse site, que vai enviar para você quando você digita ali na URL, bankofamerica.com, como está aqui, né? Só que o que acontece com o computador infectado, afetado por esse farm? Ele vai direcionar você para o servidor errado. Então, ao invés de você vir para o site correto, você vai digitar do mesmo jeito a informação. Só que como ele já vai estar infectado, ele vai te direcionar para outro servidor, certo? Então você vai estar ali num site totalmente fake. E o que vai acontecer? Na hora que você colocar a sua senha bancária, meu amigo, os caras vão fazer o que quiser com essa sua senha, tá? Se prepare para ter dores de cabeça na sua conta de cartão de crédito, certo? E também no seu saldo, certo? Se você tiver um saldo muito gordinho, ele vai estar zerado no outro dia. Então, cuidado, muito cuidado. É, esse é o exemplo de farm, certo? Outra coisa, antes de tudo, quando você estiver num site, principalmente bancário ou rede social, enfim, verifique se tem um símbolo de um cadeadozinho em cima, perto da URL, tá? Antes do, geralmente no navegador ele fica aqui, ó, antes da URL, antes do endereço. Então, veja se tem o desenho de um cadeado fechadinho, que é um indicador de segurança ali do seu navegador, ok? Vamos para o próximo. Spam, ou spam, né? Popularmente a gente chama de spam. Na sua forma mais popular, um spam consiste numa mensagem de correio eletrônico com fins publicitários, ou seja, propaganda. O termo spam, no entanto, pode ser aplicado a mensagens enviadas por outros meios e, em outras situações até modestas. Geralmente, os spams têm caráter apelativo e, na grande maioria das vezes, são incômodos e inconvenientes. Então, gente, um spam nada mais é do que. Vamos imaginar a situação: você vai numa loja, compra um item, e aí aquela pessoa que lhe vendeu pede seu e-mail para cadastrar no sistema. Então, se prepare, viu? Porque ela não está fazendo isso, não é por outro motivo, não. É para te encher de propaganda sobre a loja, fazer você voltar lá, tá? Eu sei que é uma técnica meio chata, gente, mas assim, entendam, para a loja é uma saída boa, já que ela vai estar fazendo uma propaganda totalmente gratuita e direta com aquele usuário que já foi cliente dela, certo? Então, assim, se acostume a receber essas notificações que ficam chegando sempre no e-mail, né? Por exemplo, você comprou algo na Netshoes, então se acostume que a sua caixa de entrada vai estar sempre cheia de spam da Netshoes. Alguns são movidas até para uma pasta chamada lixo eletrônico, né? E outras não, mas você que tem que gerenciar isso no seu e-mail. Acho que é impossível você deixar de receber spam na vida, viu? Vamos lá. Worm. Worm, né, que vem do inglês, verme, conhecido como verme, assim como um vírus, o que é que ele faz? Ele cria cópias de si mesmo de um computador para outro, mas faz isso automaticamente. Primeiro, ele controla recursos no computador que permitem o transporte de arquivos ou informações. Depois que o worm contamina o sistema, ele se desloca sozinho. O grande perigo dos worms é a sua capacidade de replicar em grande volume. Por exemplo, um worm pode enviar cópias de si mesmo a todas as pessoas que constam no seu catálogo de endereços de e-mail, e os computadores dessas pessoas passam a fazer o mesmo, causando um efeito dominó
de alto tráfego de rede que pode tornar mais lentas as redes corporativas e a internet como um todo. Ufa, foi grande esse texto, hein? Poderia ter diminuído um pouquinho. Mas vejam só, ficou um pouco claro aí, não sei, mas eu vou tentar explicar para vocês melhor. O worm, gente, é um tipo de vírus, né? Assim como o vírus, que a característica dele principal é se replicar, é se reproduzir automaticamente. Então, ele pega aquele documento que você enviou por e-mail e, através da sua lista de contatos, ele sai mandando aquela mensagem para diversas pessoas, tá? Assim como também, às vezes, pega no seu pendrive e começa a duplicar, triplicar e tal, e você vê logo o seu pendrive está cheio de vírus, né? Na verdade, aquilo ali pode ser um worm, aqueles atalhos, certo? Uns atalhos indesejados e tal, pode aparecer lá do nada, porque o seu computador foi invadido por worms, tá? Então, mas não é nada que um antivírus básico não tire do seu pendrive ou do seu computador, ok? Vamos para o próximo. E aí a gente chega nos spywares, né? Que são programas que recolhem informações sobre o usuário, sobre seus costumes na internet e transmitem essa informação a uma entidade externa na internet, sem o seu conhecimento nem o seu consentimento. Então, gente, o spyware ele pode agir tanto diretamente vendo você através da sua câmera, né? Fazendo arquivos de vídeo e tal, enviando essa informação ao vivo para outra pessoa tanto como também espionar o que você faz na internet, né? Os endereços que você visita, o que você digita, com quem você conversa, certo? Então também é um perigo essa questão de você ser exposto a um spyware, certo? Então tome bastante cuidado, assim como os antivírus, também existem programas chamados anti-spywares. Ok, gente? Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço para todos e até a próxima. Abração.